Caraca, velho, que cara de tristeza é essa, Samuel Venâncio? Ela volta, Samuel Venâncio, ela volta. Luca, você tem que sair daqui a pouco aí pela questão do voo, né? Mas o que acontece? Jardim de fora e o Cruzeiro hoje com esse debate aí, ou com essas possibilidades de Pessolano e de Tite. O que você conseguiu apurar pra gente sobre esse novo comandante do Cruzeiro? Pois é, ô Caramujo, primeiro aí sobre o Jardim, né? O Cruzeiro passou aí os últimos dias tentando. Rapaziada, tô gravando isso aqui, o Tite já foi confirmado, mas eu quero saber a opinião da Samuca TV. Jardim de qualquer ideia de não cumprir o contrato, mas isso foi em vão. O Pedro Lourenço, né, o Pedro Júnior, o Joaquim Pinto, todos conversando com o técnico. Ontem o Paulo Tombeira, que foi o trouxe, junto com o Cajuda, o empresário mesmo do Leonardo Jardim, esteve no hotel do Cruzeiro, inclusive. Claro que todo mundo queria aí uma classificação, né, para se adiar essa possibilidade e seguir conversando numa tentativa de continuidade do projeto, né, o que era o objetivo inicial o tempo inteiro, quando você traz, assina um contrato até 2026, mas o técnico seguiu irredutível até vir esse comunicado. Vamos ver o que ele vai falar na entrevista daqui a pouco, mas a informação é que é uma questão puramente pessoal, não teve nenhuma outra questão de o Jardim exibir isso e tudo, até porque acho que o que ele exibisse neste momento, o Pedro Lourenço aceitaria. Então, cara, de verdade, se tivesse sido campeão, teria saído. Porra, eu não quero ser desrespeitoso com a parte pessoal do Jardim. Se tivesse sido campeão, e se? Entendeu? É difícil. Obviamente, cara, parte pessoal você tem que respeitar. Mas e se fosse campeão? Como é que ia fazer? vamos ver o que é essa questão pessoal aí do técnico e por que ele decidiu romper o vínculo que iria até o final de 2026. Uma curiosidade até, um espectador me mandou, é que o Leonardo Jardim não costuma ficar muito tempo realmente nos clubes, né? No Mônaco apenas é que ele conseguiu na primeira Que o Luiz Campos dava suporte pra ele, né? passagem ali, ficar algumas temporadas, mas em todos os outros acho que foi o máximo aí um ano, né? Uma temporada, e infelizmente acontece isso aqui e quebra essa continuidade do trabalho. E aí o que acontece? A ficha A do Cruzeiro era o Arthur Jorge, questão salarial nem seria problema, mas tem uma multa aí altíssima, que o clube lá não abre mão, e que aí é uma situação bem arriscada, né? Eu vi até muitos torcedores falando, paga a multa. Primeiro que você não tem garantia também que vai chegar e vai dar muito certo, né? Você paga a multa, que é o preço de contratar um jogador, e aí você vai fazer outra multa, e se o técnico não der certo, você vai romper um trabalho, né? Então, se não tivesse essa multa, eu não tenho dúvida nenhuma que o Cruzeiro ia fazer de tudo aí para fechar com o Arthur Jorge e por conhecer o que ele fez aqui no Brasil, no centro de Botafogo, né? Mas como isso não é possível, o Cruzeiro trabalha aí com esses dois nomes e hoje está mais para ser o Tite. O Pessolano é um técnico bem avaliado, mas é um técnico mais jovem e o Cruzeiro tem um certo receio quanto a isso, né? Fez um bom trabalho aqui, mas depois na sequência aí não conseguiu evoluir a sua carreira. Acho que tem muita coisa ainda para aprender. E aí vem o Tite, né? Já com um estofo, com uma bagagem. O Pesolano é bom treinador. O problema do Pesolano é que ele é teimoso. É teimoso e atrevido. Entendeu? É teimoso. E treinador teimoso no Brasil, velho. Principalmente no alto nível. Bem maior. E conversando com algumas pessoas, do Caramujo, Rafa, Pedro e amigos aqui da Samuca TV, o Cruzeiro não quer ir um gringo por ir em um gringo, e principalmente português, né? O que os portugueses estão demonstrando aqui pro futebol brasileiro é que, tirando o Abel, o restante vem e o compromisso acontece qualquer coisa, ó, lá pra fora, né? Então, mesmo tendo contrato, e a questão do Jardim, antes tinha uma multa contratual, depois eles conversaram e decidiram para não ter essa multa, e não tem que prender também técnico com multa, porque eu acho que aí pode ser a pior ainda o processo, né? Mas então hoje o Tite, o Cruzeiro vai ter uma conversa agora no início da tarde com o técnico para ver também quais são as ideias. Já teve uma conversa com o Pessolano e essa conversa sendo positiva aí, o Tite tem tudo para se tornar o técnico do Cruzeiro. Todo mundo sabe também que existe aí uma certa rejeição, né, em redes sociais, mas o nome, a trajetória, acho que isso não tem como a gente tirar, né, de conquistas, do currículo do Tite, né, por mais que o último trabalho no Flamengo não tenha dado títulos e não tenha sido visto aí por muitos com bons olhos, mas é um técnico que tem uma bagagem, uma rodagem para chegar e conduzir aí o Cruzeiro ao que o Cruzeiro pensa, né? O Cruzeiro hoje tem uma base montada, o Cruzeiro vai fazer investimentos no mercado, o Cruzeiro vai entrar forte na Copa Libertadores, então a ideia é reforçar o time. Eita, que o Pix do Pedrinho vai cantar. Claro que saídas vão acontecer, né? Mas hoje tá isso, Caramujo. O cenário atual apontando aí que se a conversa que o Cruzeiro vai ter, e é uma conversa que o Cruzeiro quer ter pessoalmente, aí não sei se o Joaquim, o Pedro Júnior vão estar com o Tite ainda hoje, para que as coisas possam ser colocadas aí no papel, né? Aí ver questão financeira e tudo. Caminhando bem, é bem provável que ele seja o técnico do Cruzeiro aí para o ano de 2026. Eu tenho uma
Samuco, eu acho que o jogo, assim, o pessoal já falou muito bem, né? Eu só queria ilustrar uma questão aqui da arte das estatísticas, que é a questão de duelos ganhos no jogo aí, ó. 49 do Cruzeiro, 29 do Corinthians, né? O Cruzeiro teve 3 chances claras de gol, cada time acertou 5 vezes o alvo, o Corinthians finalizou mais no segundo tempo, né? E assim, o que me surpreendeu no jogo mesmo foi a forma como o Cruzeiro fez um primeiro tempo espetacular. Eu achei que o primeiro tempo do Cruzeiro foi absurdo. O Cruzeiro jogou muito bem, a torcida do Corinthians é participativa e tudo mais, a torcida do Corinthians estava atônita. Os caras não estavam tendo uma coisa parecida com o que aconteceu aqui no Mineirão, né? A diferença. No primeiro tempo o Corinthians jogou 20 minutos no Mineirão, fez o gol e já o Cruzeiro foi pro jogo. Lá não, cara. O primeiro tempo foi todo do Cruzeiro. A gente fez o gol, continuou em cima. Então, assim, o primeiro tempo do Cruzeiro... O primeiro tempo foi muito bom mesmo. Muito bom. Foi então foi tão bom que cansou no segundo. Espetacular. Se a gente tivesse conseguido replicar um tempo desse futebol aqui no Mineirão, eu tenho certeza que o Cruzeiro teria classificado. Mas o Cruzeiro entrou com a mentalidade ruim no primeiro jogo, teve o gol ilegal do Memphis, que a arbitragem validou, e aí o Corinthians saiu daqui com a vitória. Mas o primeiro tempo do Cruzeiro foi espetacular. O segundo tempo a gente marca o gol cedo, e assim, a hora que a gente abre o 2-0 ali, eu acho que bateu nos caras do Cruzeiro, cumprimos a missão, agora é só a gente não fazer besteira. E foi aí que a gente fez besteira. Acho que se o Cruzeiro tivesse falado assim, ó, nós vamos continuar jogando do mesmo jeito, não vai mudar. O Corinthians teria... Essa camisa aqui tá bonita, hein, velho? É que eu sou flamenguista, essa camisa aqui com essa raposa aqui, ó. Essa raposa é mafiosa, né, velho? Essa aqui, ó. Com essa camisa é bonita. Muita dificuldade, porque aí o jogo tava a nossa feição, né? A questão do jogo de transição, de acionar... Eu sou chato, hein, de achar camisa de time de futebol bonito. Não é qualquer camisa que é, entendeu? Eu sou chato, mas essa azulzinha aqui tá punk. Essa azulzinha aqui dá até pra ir pro date com ela, entendeu? O Caio Jorge no contra-ataque, a gente fez o mais difícil. Então, pra todo mundo que dizia, o Cruzeiro só sabe jogar... Por exemplo, essa azul aqui tá horrível, entendeu? Horrível, é feio demais. De um jeito, o Cruzeiro só sabe jogar em contra-ataque. A gente provou ontem que não é. O time do Cruzeiro do Leonardo Jardim, agora ele saiu, então eu sei como é que tá, mas o Cruzeiro do Leonardo Jardim não era um time monotático. Ele foi um time que teve variação, ele foi um time muito bom, e a partida de ontem do Cruzeiro, assim, tirando o Gabriel, os demais jogadores, eu estou muito feliz por ter esses jogadores, porque eu acho que eles representaram a camisa do Cruzeiro, eles fizeram um grande jogo. O problema, sabe o que é mais engraçado? Beleza, pô, o segundo gol o Cruzeiro mereceu, cara. O Cruzeiro mereceu. Cansou, mereceu. Mas mereceu ganhar pelo menos o direito de disputar nos pênaltis, o Cruzeiro mereceu. De igualar a série. O que me ferrou? O que aconteceu antes do primeiro jogo? Porque se o Cruzeiro já daquela pegada no primeiro jogo, não teria perdido. Que o Cruzeiro é um time melhor do que o Corinthians. E na hora que a gente tomou o gol, o Cássio falhou na jogada, mas é um lance difícil, é uma disputa de bola, é uma bola cruzada, que, como a gente já citou, né, o Cruzeiro tem dificuldade nessa marcação de bola parada, essa bola indireta, né, que não é o cruzamento direto, essa bola que vai, alguém joga pra dentro, o Cruzeiro parece que fica meio perdido, aquela coisa que a gente já criticou muito também, de ficar todo mundo olhando a bola e não marcando o jogador, né, o Matheus Bidu, que faz o gol, ele é baixinho, gente, é um jogador baixinho, que tava dentro da área, e o Cruzeiro tinha 3 jogadores próximos à linha fatal ali, e ninguém marcando o Bidu. Se um Cruzeiro tivesse lá marcando o Bidu, ele não teria conseguido a finalização. Mas fica todo mundo olhando a bola, tentando proteger o gol. E aí eu acho que precisa ter um pouquinho mais de inteligência nesses momentos. Inteligência emocional, talvez, para tomar a decisão certa. Então o Cruzeiro falhou no lance. O Bidu quase fez outro gol, né? De bicicleta ainda, que ele mandou no travessão ali. Então, assim, mostra que é um tipo de problema que o Cruzeiro precisa corrigir pro futuro. Acho que o Cruzeiro fez um bom jogo. O 2-1 foi um placar justo pro que a gente viu em campo. O Cruzeiro competiu pra caramba, fez uma atuação pra gente se orgulhar dos atletas. Aí nas penalidades, as 4 primeiras cobranças foram muito boas e eu fiquei... Assim, os jogadores do Cruzeiro que fizeram os gols de pênalti, cada um tem a sua história de redenção, né? O Matheus Pereira, um jogador que foi extremamente açoitado pela torcida, por imprensa e tudo mais, o Matheus Pereira não servia, ele fez um jogo absurdo ontem, e mais uma vez fica aqui a nossa torcida, a nossa oração para que dê tudo certo, o Matheus Pereira renove, porque ele é um jogador muito importante para nós. O William, né, o super criticado William, Pedro falou bem, fez uma baita partida e foi para cobrança de pênalti, cobrou bem. Ficou uma sensação, o William é igual o Marlon, não é, gente, tá? O William, ele teve a perda de pênalti contra o América, mas são jogadores de histórias no Cruzeiro completamente diferentes, o William chegou aqui desacreditado, eu realmente não acho que o William faz de sacanagem. Verdade, velho, o William chegou bichadaço, né, velho? E a fama dele era bichadaço. Ele é um jogador que ele confia mais no futebol dele, mas não é de sacanagem. E o pênalti que ele perdeu contra o América também não foi uma cobrança displicente, foi uma grande defesa do Matheus Mendes, que era o goleiro do América na ocasião. E aí as outras cobranças, o Wanderson, pô, o cruzeirense que falar que a hora que viu o Wanderson na cobrança não achou que ele ia errar, tá mentindo, velho. O cara não fez nenhum gol pelo Cruzeiro. E aí ele foi, cobrou bem no meio do gol. A cobrança do Lucas Silva foi maravilhosa e o jogo do Lucas Silva foi espetacular. Teve algum erro? Outro? Teve. Mas eu achei que o jogo do Lucas Silva foi gigantesco, não tinha gostado nada do primeiro jogo dele, mas achei que ele fez uma partida espetacular. Chegou tudo no pé do Gabriel e o Gabriel eliminou o Cruzeiro. O erro do Wallace depois, o Wallace não é batedor de pênalti, eu não entendi por que o Wallace bateu, tá? Inclusive tinha o Eduardo para bater. O Eduardo, ele era batedor de pênalti no Botafogo, inclusive no Botafogo ele se lesiona cobrando um pênalti, teve isso contra o Vitória. O Eduardo, ele era batedor de pênalti, por que o Eduardo entrou e não cobrou? É uma coisa que eu não entendi até agora, mas entre as opções ali, o Wallace não era o cara mais indicado. O próprio Fabrício Bruno também, podia ter cobrado antes, e eu sei, o Fabrício também não é batedor, mas esses caras, o Eduardo entra no minuto 90 e não bate o pênalti, é uma coisa que eu não entendo. O Wallace ter perdido, ele não sabe bater, gente, o Wallace não sabe chutar, ele é um jogador de marcação, e no Cruzeiro ele não conseguiu dar certo até agora. Mas enfim, o erro do Gabriel é o que define a classificação, porque não tinha outra cobrança, não ia ter o... Vero. Exatamente, concordo demais. Wallace, se o Gabriel faz o gol. Era só o Gabriel fazer o gol, acabava. O perde gol afundou vocês, rapaziada.
Com todo respeito à torcida do Cruzeiro, ao Pedrinho, que eu sou fã do Pedrinho, patrocina nós. Eu avisei. Por isso que eu não queria esse lixo renovasse com o Flamengo, velho. Isso é uma landra, velho. Entendeu? Ele fica essa famazinha dele que ele conquistou com os méritos dele, mas por isso que eu chamo ele de perde gol. É o perde gol, velho. E assim, eu falei isso lá no 6x1, eu acho que quem mais perde com esse lance não é o Cruzeiro. O Gabriel vai perder muito mais que o Cruzeiro com essa história. Porque eu não sei se o Gabriel vai ficar, se ele vai sair, não sei qual vai ser o futuro. Aí não, aí você viajou 360, esse lixo vai perder nada, alguém vai pagar esse salário dele imoral, ele vai continuar cheio de babão e vida que segue, velho. Mas o Cruzeiro perde mais, o Cruzeiro perdeu uma chance de título, ser campeão, de levantar a taça. A vida do perde-gol vai seguir, entendeu? Um monte de babão flamenguista. Uma coisa eu tenho certeza. Aquela aura que existia sobre ele de jogador decisivo, predestinado, o cara que faz a diferença e tudo mais, ele acabou com ela ontem. Ele acabou com ela. Então, se ele queria ser o herói, qualquer situação, se ele entra e faz o pênalti, a gente estaria falando do Gabriel como o cara que decidiu a cobrança, classificou o Cruzeiro, é o predestinado, e é isso. Ele jogou fora aquilo que ele construiu durante a carreira. Então, assim, o Cruzeiro perdeu uma Copa do Brasil, o Gabriel perdeu muito mais que isso, tá? Então, o Cruzeiro tá fora da Copa do Brasil, mas eu não tenho muita dúvida que o Cruzeiro estará forte nos próximos anos e vai brigar e vai conquistar título. Se a gente olhar pro processo que aconteceu no Palmeiras e no Flamengo, eles não começaram a ganhar título do dia pra noite. Primeiro ano do projeto foi campeão. Não. O Palmeiras até ganhou uma Copa do Brasil, né? Só que isso aí era com o Jardim, né? Com o estilo de jogo dele, né? Agora é o Tite. Em 2015, que é aquele primeiro ano, o Flamengo era o time do cheirinho, gente. O Flamengo ficou vários anos batendo na trave ali, sem conseguir ganhar nada, tendo mais dinheiro que os outros. O Cruzeiro não tem mais dinheiro que os outros, mas o Cruzeiro, nesse momento, tem um projeto esportivo. Então eu confio. Mano, esse negócio do cheirinho é muito mais um negócio que o Flamengo criou do que realmente que pipocava. Entendeu? O lance do vice do Vasco é maior até. Nessa capacidade do Cruzeiro seguir em frente, a derrota ela é muito dolorida pela forma como aconteceu, né? O requinte de crueldade de buscar a classificação e depois perder nos pênaltis, mas eu não tô na revolta da maioria, porque eu tava com saudade de ver o Cruzeiro jogando esse tipo de partida. Eu vi o Cruzeiro em campo, ao contrário do jogo de ida. Pô, mano, você é um ser humano melhor do que eu, viu? Porque se eu fosse torcedor do Cruzeiro, estaria puto, viu, velho? Eu tive orgulho do meu time. O Cruzeiro jogou, perdeu, faz parte do jogo. É futebol, acontece. Mas ver o Cruzeiro de volta nesse tipo de grande jogo, eu acho que já traz um alento de que o futuro vai ser melhor. O Caramujo. Só completar e até esperar também o Samuel falar dessa questão do Gabriel, mas eu acho que você foi assim, perfeito no que você falou sobre o Wallace. Eu também fiquei com essa sensação, né? Pô, o Eduardo não era batedor de pênalti, inclusive muita gente falava isso, né? Que ele tinha isso no Botafogo, ele fazia isso no Botafogo, então não entendi essa questão dele não bater, mas pra mim a discussão do pênalti do Wallace, ou quem viesse a bater depois do Wallace, caso o Wallace convertesse, ela não deveria existir, porque tem um atleta que ele vive cercado por esse folclore, e a passagem dele aqui no Cruzeiro é cercada por esse folclore, inclusive várias foram as vezes que a gente via aqui, né, o Leonardo Jardim vai perder o Gabigol. Não vai perder o Gabigol. O Gabigol não estava fazendo obrigação, o favor ao Cruzeiro de estar aqui. Ele recebe um baita salário, uma baita estrutura. Ele veio de um ano em baixa no Flamengo. Fez o gol contra o Atlético Mineiro no final. Mas o ano dele como um todo não foi aquilo. O ano do Gabigol foi o que ele fez aqui no Cruzeiro. Então, assim, é um jogador que fez muito pouco com a camisa do Cruzeiro. E vou voltar a falar. Não, na minha parte, nenhum outro jogador vai ser colocado no balaio dessa eliminação para poder isentar o Gabigol. O Gabigol, pra mim, ele é o responsável. Ele tinha uma missão. Para um cara que recebe um baita salário, para um cara que recebe um apoio da torcida do Cruzeiro, que outros jogadores que mereciam muito mais não recebem. E ele simplesmente bateu um pênalti completamente displicente. E aí depois, onde todo mundo estava lá arrasado, ele estava parabenizando o Yuri Alberto. Então, assim, é um jogador que precisa repensar em muito. Porque fazer videozinho, usar musiquinha, fazer, meu coração é azul. O Valu falou uma coisa e muita gente falou. O Matheus Pereira, por muito menos, teve um boneco pendurado em um viaduto, supondo um enforcamento. Um atleta que é cruzeirense, que teve seus problemas, que oscilou. Eu não tô falando que tem que fazer isso pro Gabigol, não, até porque eu achei isso uma palhaçada para todos os jogadores. Mas é bom para colocar também algumas coisas em seus devidos lugares. História no Cruzeiro, para fazer. Concordo demais aqui com o história no Cruzeiro, aqui. Tem que fazer muita coisa. Aqui a gente teve Alex, teve Tostão, teve Disseu, teve Piazza, teve muita gente. O Gabigol fez história no Flamengo. O que ele fez no Flamengo não me importa. Eu torço para o Cruzeiro. Então, assim, se ele vai ficar, se ele não vai ficar, eu não sei. Mas pra mim, foi uma palhaçada o que ele fez. E ele recebe muito bem e ele tem muito suporte pra fazer melhor. Então, assim, eu espero, de verdade, que todos os torcedores que queriam tirar o Caio Jorge, queriam botar o Caio Jorge na lateral, queriam tirar o Christian, queriam tirar o Matheus Pereira pra colocar um jogador que até hoje não fez nada pelo Cruzeiro, repensem muito. Porque o que o Gabigol fez ontem foi uma palhaçada e é o que resume o ano dele. Um jogador que, pra mim, foi completamente descompromissado com o projeto do Cruzeiro. Só pra... Concordo. Tá aqui rapidinho, desculpa, Samuca. Sobre a questão das alternadas também, normalmente é quem levanta o dedinho e fala que tá pronto pra bater. Então talvez o Eduardo não teve essa personalidade, essa confiança ali no momento pra assumir, pra bater no peito e ir lá bater a primeira alternada. Mas eu tô 100% de acordo com vocês, a gente não tem que discutir as alternadas porque estava nos pés de Gabriel Barbosa a classificação do Cruzeiro e ele desperdiçou com uma cobrança patética. Eu acho que ali ele não foi só a forma
foi absurda. Antes, pelo menos, a gente tinha aquela impressão de pelo menos pênalti ele fazia, né? Nem isso ele consegue mais. Acabou com a confiança de todo mundo, né? Você tem uma decisão daquela. O Cássio, acho que ele podia ter feito melhor ali no lance do gol do Corinthians. A defesa do Cruzeiro ali deu uma vacilada muito grande, né? E toma aquele gol e traz o Corinthians pro jogo. Mas quando você vai para uma cobrança de pênalti, você bate primeiro, seu goleiro pega, né? E pegou do Yuri Alberto, né? Então, tira a confiança também do Corinthians. Os outros jogadores cobraram bem, mas você tem a decisão na sua mão, né? Chegar e fazer. E o Hugo Souza, que se transformou num herói aí, cara, ele deitou. O pênalti nem no canto conseguiu ser, né? Então, foi uma cobrança assim, abaixo de qualquer crítica e vergonhosa, né? Uma cobrança vergonhosa do Gabriel Barbosa. E acho que tão Gabriel Barbosa não! Perde gol! vergonhosa foi Porra de Gabriel Barbosa. a participação dele no restante, né? Porque ontem a gente registrou com a exclusividade a chegada do Cruzeiro lá em Confins. O único jogador que não voltou, saiu do vestiário mais cedo, trocou de roupa. Tudo bem, ele pode estar no direito dele de terminado, você entra de férias. Mas ele não tinha nenhum outro compromisso marcado, por quê? E se o Cruzeiro se classifica? O compromisso era voltar para Belo Horizonte, né? Então, isso repercutiu muito mal internamente, com todos, porque no momento de todo mundo arrasado, e os relatos que a gente tem são, assim, de jogadores sentindo bastante, porque o Cruzeiro tinha uma grande chance de chegar em uma grande final e de vencer essa final. Exatamente. Acho que todo mundo concorda com isso, o que o Cruzeiro conseguiu fazer, o morro, de escalar a montanha e chegar na realidade e fazer isso. Então, repercutiu muito mal e não tinha como não repercutir mal, né? Acho que todos ali do grupo devem estar com o mesmo sentimento nosso, né? Com essa atitude do Gabriel. E aí eu acrescento o seguinte, o que fica de lição disso vamos defender quem está no mesmo barco que o nosso. Né? A gente pegou muito jogador aí para criticar, e incluindo a gente também. E aí você vê o Matheus Pereira abrir a cobrança, um William, muito criticado, assumir a responsabilidade, o Wanderson não tem um gol com a camisa do Cruzeiro, foi bater a segunda cobrança depois do Cássio pegar um pênalti. E o Lucas Silva com uma cobrança que foi perfeita, né? Porque senão essa sim o Hugo fez por meio. A do Gabriel ele deitou e a bola veio, né? Com aquela fraqueza, inclusive, nem a personalidade de manter o jeito que ele cobra, né? Esperando até o último momento da definição do goleiro, ele teve. Então, vamos valorizar os nossos. Né? Ver o Matheus Pereira chorando, do jeito que estava chorando, e as informações são que no vestiário ele estava assim, destruído. Como a gente está aqui hoje, é o que fica de lição para mim, viu, Caramujo? Às vezes a gente precisa, e colocando a gente no mesmo pacote, né? Entender quem realmente quer que as 5 estrelas estejam no topo, né? Vai errar, vai falhar e tudo, e que a gente possa compreender isso. Porque temos que valorizar os nossos, né? Aqueles que estão aí dando a vida realmente pelo projeto, pela instituição, por querer fazer esse torcedor ficar feliz, né? E aí pega o que o Matheus Pereira fez no sábado ali com o torcedor, né? Fora perde gol.